Por Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos e irmãs. A gente sabe que ontem, no crepúsculo, no Maghrib, a gente entrou no mês sagrado, ou um dos meses sagrados, que é o Dhul Hijjah, que é o nome desse mês. É um mês sagrado para nós muçulmanos. E a gente vai ver hoje as virtudes que tem nesse mês, ou nos 10 primeiros dias desse mês. A gente sabe que nele se encontra o que? A peregrinação. Nele tem o dia de Arafah. Nele tem o nosso festival, Eid. Então tem muitas virtudes nesse mês. Então a gente vai citar algumas e vamos explicar. Antes da peregrinação, que a gente sabe que Al-Hajj ou Al-Hajj é o que? Obrigatória para todo muçulmano. Para todo muçulmano, ela é o que? Obrigatória. A pessoa que deve fazer Al-Hajj. Mas agora, Al-Hajj, ela é obrigatória todos os anos, uma vez na vida. Pessoa, se tiver condição financeira e saúde, ou seja, condição física para fazer Al-Hajj, ela é obrigatória o quê? Uma vez na vida. Se você fizer outra vez, vai ser o quê? Facultativa para ti. Não vai ser como o quê? A obrigatória, que se chama Hajjatul Islam, ou seja, Al-Hajj do Islam, que é aquela Hajj obrigatória, que a gente faz uma vez na vida. Que todos os profetas, exceto o Hud, o Saleh, os únicos que não fizeram, ou todos os profetas fizeram o quê? Al-Hajj, ou a maioria dos profetas fizeram essa peregrinação, que a gente vai citar aqui alguns ditos proféticos e também alguns ditos dos companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja sobre todos eles, falando sobre a peregrinação dos profetas de Deus. A gente sabe que é uma das formas da gente o quê? Se aproximar mais de Deus, o Altíssimo. E a gente vai citar aqui, claro, alguns ditos proféticos e versículos do Corão falando sobre o assunto. Agora, a palavra em si, Al-Hijjah, ou Al-Hajjah, ou Al-Hajj, ou Al-Hijj, os 4 jeitos são corretos de falar. Vem do verbo Hajjah, quer dizer peregrinou, ou fez, cumpriu, realizou o 5º mandamento, ou vamos falar o 5º pilar do Islã, que é a peregrinação. A palavra em si significa o quê? Ziyara, ou seja, você visitar a casa de Deus o Altíssimo em Meca, com a intenção de quê? Qual a intenção que eu estou visitando a casa de Deus? Para realizar a peregrinação, como o seu Zé falou. Então, ela significa Al-Hajj, é a visita na casa de Deus. Mas também na língua árabe a gente pode falar que ela significa qualquer visita exaltada, grandiosa. Por exemplo, se tu vai para uma mesquita, ela significa se direcionar também a algo, ou visitar algo. Quando você vai para uma mesquita, esse algo, essa mesquita, é algo sagrado, é algo grandioso, é algo exaltado por Deus ou não é? É a casa de Deus. Então a gente fala o quê? Hajja ila al-masjid, ou seja, se direcionou para a mesquita, porque é um lugar o quê? Grandioso. Mas agora um lugar que não é grandioso, por exemplo, lugar que tem lixo, por exemplo, que Deus exalte vocês. Você não fala o quê? Hajja ila hunaka, ou seja, esse lugar. Por exemplo, na língua árabe, al-mazbala, ou qualquer coisa que seja na língua árabe, tu não pode falar isso. Por quê? Porque a palavra al-hajj é só para
se direcionar para coisas grandiosas, sagradas, santificadas, entendeu? Então, isso que é a diferença entre a própria visita com al-Hajj. Então, no passado, como a gente sabe, na língua árabe você fala o que é Hajja. Isso é no passado. No futuro, Yahujju. E agora, se tu quer ordenar alguém a fazer Hajj, ó fulano, você tem condições, pode falar para ele o que? Hujja, ou Uhjuj, ou Uhjaj. Tudo está correto de falar. Essas três formas é no verbo imperativo. Tu sabe que teu irmão tem condição financeira, tem saúde para isso, tu vai aconselhar ele. Ô irmão, faz a peregrinação. O que tu fala para ele? Uhjuj, ou Hujja, ou Uhjaj. Tudo está o que? Correto para falar. E também a pessoa que faz al-Hajj, o que a gente chama? Hajjun, ou Hajj, que é a pessoa, o peregrino, que fez al-Hajj. Isso aqui, muitos muçulmanos o que tomaram isso como um costume. Agora, quando a pessoa faz al-Hajj, o que a gente chama ele? Hajj, ou seja, o peregrino. É um sinal de respeito para essa pessoa que cumpriu o quinto pilar do Islã, que é a peregrinação. É um sinal de respeito. Principalmente também quando a pessoa que está velha, os árabes usam essa palavra, Hajj. Mesmo que ele não tenha feito o que? A peregrinação. É um sinal de respeito por ele, porque a maioria das pessoas que chegam numa idade avançada já fizeram o que? A peregrinação, nem que seja uma vez na vida. Então, por isso que eles usam essa palavra. E a casa que a gente fala agora, a casa de Deus, o lugar que você está se direcionando para ir, se chama o que? Mahjud, que é o lugar que você está se direcionando a ele, que aqui seria o que? Al-Bayt al-Haram, ou seja, a casa de Deus, o Altíssimo, Mecca. Aqui é dos significados, Também a palavra Hajj tem também o significado da pessoa que é deixar de fazer algo. Deixar de fazer algo. Quando a pessoa, por exemplo, fala Hajja anil amr, ou seja, deixou esse assunto para lá. Deixou esse assunto para lá. Ou seja, não está mais o que? Interessado nesse assunto. Também tem esse significado. Agora, por que a gente citou tudo isso? Porque agora a gente vai falar o quê? Por que esse mês se chamou o quê? Dhul Hijjah, que é parecida a palavra, não é verdade? Por isso que a gente vai explicar. Também tu pode falar Ihtajja, dá para falar também. Em vez de falar só Hajja, que é o verbo que a gente citou antes, também você pode falar Ihtajja, também com o mesmo significado de peregrinar, de visitar a casa de Deus o Altíssimo. E essa pessoa que visita a casa de Deus é o que? Muhtaj. Esse é o correto de falar. Tem pessoas que pronunciam o que? Muhtaj. Isso não tem na língua árabe. Então, Ihtajja fahuwa muhtaj, ou seja, o peregrino que vai na casa de Deus visitar a casa de Deus o Altíssimo. Depois tem outros. Agora, Al-Hijjah, que a gente quer. Al-Hijjah na língua árabe significa o quê? O ano. Como a gente fala Sana, que significa ano, Aad, Haul, tudo isso é a palavra o quê? Para ano na língua árabe. E Hijjah também é palavra para ano. E até foi citado o que no Corão, Hijjaj, na história o que? Daquela pessoa virtuosa, crente, temente a Deus, quando deu a filha dele para o profeta Moisés, falando para ele trabalhar ou 8 anos ou 10 o que? Hijjaj, que é o plural dessa palavra, significa ano. Por que foi chamado esse mês da peregrinação do Hijjah? Porque o Hajj acontece uma vez por ano, por isso que é como se fosse o que? O dono do ano, ou seja, a peregrinação seria o que? O dono do ano, que ela acontece uma vez por ano. Então, por isso que os árabes deram esse nome para ela, do Hijjah, que a gente sabe que eles faziam a peregrinação antes do que? Da mensagem do profeta Muhammad, ou seja, antes do profeta Muhammad divulgar para eles, eles faziam o Hajj pegando o que? Do profeta Abraão, que é para sobre ele. Claro que eles mudaram ela, trouxeram obscenidades nela, trocaram os rituais religiosos que existem nela, mas eles faziam o que? Respeitavam esse ano. Respeitavam esse ano. O que a gente citou? Agora
a gente vai citar alguns ditos. Alguém ficou com uma dúvida sobre isso? Ou entendeu algo? Se a gente vai simplificar mais, a gente pode falar o quê? Que al-Hajj, na língua árabe, é você visitar algo grandioso. E al-Hajj na religião é você visitar a casa de Deus, o Altíssimo, o Eterno, para fazer o quê? A peregrinação. E rituais específicos que fizemos do dia 8 até o dia 13, ou do dia 8 até o dia 12, para quem o quê? Querer ir antes, ir embora. Então, isso que é o quê? Na religião. A peregrinação só é obrigatória para a pessoa que tem saúde física, verdade, condições financeiras, na verdade, quem não tem isso. O Ita está perguntando, o irmão Ita está perguntando al-Hajj. Isso a gente vai citar daqui a pouco, mas resumindo, é só obrigatória para aquela pessoa que tem condição física e financeira. Ou seja, se eu não tiver saúde, eu tenho condição física, mas eu não tenho eu tenho condição financeira, mas eu não tenho saúde, ou vice-versa, não há problema. É obrigatório para mim al-Hajj? Não é obrigatório. Só se eu tiver essas duas coisas. Que é o que? Hoje em dia, como que seria isso? A condição financeira aqui é a condição que tu tem para mais do que da nafaqa, ou seja, aquilo que tu precisa para sustentar sua família. Vamos falar que tu tem o dinheiro guardado, que tu tem o dinheiro para pagar a passagem de avião, pagar o hotel lá, conseguir ficar lá, ter o visto. Isso aí tudo o que é a condição financeira. E ter saúde para te fazer o quê? Aqueles rituais. Não adianta a pessoa que não tem saúde, por exemplo, não caminha. Só se ela tiver também a condição financeira de trazer uma pessoa para cuidar dela no Hajj. Tem pessoas que têm. Ou seja, elas fazem Hajj em cima de quê? De uma cadeira de roda. Ela tem condição de pagar uma pessoa para cuidar dela. Então, só se torna obrigatório o quê? Quando a pessoa tem condição. Ah, eu não tenho condição financeira. Da onde eu vou arrumar, por exemplo, 10 mil dólares? Como pedem às vezes, infelizmente. Da onde eu vou arrumar essa condição financeira? Não é obrigatório para você. Tem grandes sábios que não fizeram o quê? Al-Hajj. Como Abu Ishaq Shirazi, o grande sábio, não fez Al-Hajj. Não tinha condição financeira. E muitos outros sábios não fizeram Al-Hajj. Sábios, muçulmanos, pessoas virtuosas, tementes, piedosas, que passaram toda a sua vida divulgando o caminho de Deus, não fizeram. Por quê? Porque não tinham condição financeira. Ou seja, esse quinto pilar no Islã é para as pessoas que têm condição financeira e também condição física. Agora a gente vai citar irmãos e irmãs? Algumas virtudes desses 10 dias. Primeiro, depois vamos especificar cada uma, é claro. Mas agora vamos citar aqui no geral. São várias as virtudes desse mês, é claro. Não tem como falar numa aula, mas vamos tentar falar. Aqui o Nawawi, rahimahullah, no livro que ele tem, Jardins Virtuosos, é um livro muito bom, um livro de ditos proféticos. E a maioria desses ditos proféticos são autênticos ou corretos. Então, é aconselhado, é recomendado a pessoa ler esse livro. Esse livro, como a gente sabe, não é qualquer livro. Teve uma aceitação divina, que a gente sabe que ele sempre está perto, ou do lado do Alcorão Sagrado. Qualquer mesquita que tu entra, tu vai ver ele, e no lado o Alcorão Sagrado, mostrando a sinceridade que esse autor teve por essa obra feita, porque só ele fez essa obra para o agrado de Deus. Até os sábios, quando viam essa aceitação, até Verbe, ele fala: o que tu fez para ter essa aceitação perante a criação de Deus, perante as criaturas de Deus? Não tem pessoa que xingou ele, era amado por todos. E ele, o que ele escreve nesse capítulo? A gente tem que entender que ele é um grande sábio, e quando ele escreve alguma coisa, o capítulo, a gente tem que prestar atenção o que ele quer dizer, e também a gente entende a jurisprudência dele.
a jurisprudência do Nawawi, rahimahullah. O mérito do jejum e de outras boas obras nos primeiros 10 dias do Dhul Hijjah. O que ele quer falar? Porque tem pessoas que falam, será que tem ditos específicos que eu tenho que jejuar nesses 10 dias? Aqui 10 dias a gente fala, mas é 9. É 9 dias. Porque o 10º dia a gente não pode jejuar. A gente sabe por quê? Porque é o dia do festival. E não há divergência que jejuar no dia do nosso festival, Eid, que vai ser no sábado, inshallah. Não sei se sábado, o sábado que vem, que é um dia o que para a gente festejar, como o profeta fala, um dia para a gente se alimentar, para a gente beber, para a gente se reunir com os irmãos muçulmanos. Então é um dia de alegria, festivo para nós. Então não podemos jejuar, é pecado o que? Jejuar, e não há divergência que o jejum nesse dia é pecado. A gente fala os 10 dias por quê? Porque é a maioria desses dias, por isso que fizemos o quê? Falamos os 10 dias, porque é a maioria dos dias que a gente o quê? É abençoado para fazer boas obras. Então esse dito foi narrado pelo Bukhari, ou seja, um dito autêntico. Ibn Abbas, que é o primo do profeta, ele relatou que o profeta, que a paz sobre ele, disse: não há dias, preste atenção, já foi o primeiro dia, irmãos e irmãs, estamos no segundo dia, não vamos perder mais nenhum tempo para fazer o que? As boas obras. O profeta fala, não há dias, durante os quais as ações virtuosas comprazam tanto a Deus como nos primeiros 10 dias do Dhul Hijjah. O profeta está falando para nós, não tem dias melhores para a gente fazer as boas ações, as ações corretas, as boas obras, do que nesses 10 dias do mês do Dhul Hijjah. Então, o que são boas obras? Por que o Nawawi fala o jejum? Porque o jejum faz parte o quê? Das boas obras. Por isso que ele começou para as pessoas o quê? Não pensar que o jejum não faz parte da gente jejuar nesses 10 dias. É recomendado a pessoa jejuar, principalmente quem não é o quê? Peregrino. Mas quem é peregrino, quem está lá, deve se esforçar nas súplicas, nas adorações, nos rituais religiosos. Mas se a pessoa, como diz Al-Ahnaf, que é a opinião, na minha humilde opinião mais certa, fala, se você tiver capacidade e força de você jejuar e isso não te enfraquecer, ou seja, tu conseguir fazer só súplicas, conseguir fazer suas orações, a leitura do Corão, recordação a Deus, é o que? Recomendado. Você até jejuar o que? Você peregrino, principalmente em Arafah, que é o 9º dia. Mas se você não tem essa capacidade, não tem força para isso, é o que? Detestável você o que? Jejuar, principalmente no dia de Arafah, que é o 9º dia. Então nesses dias, irmãos, toda boa ação é o que? Multiplicada, como tem outro dito que o profeta fala, que é para sobre ele, 700 vezes. Ou seja, cada ação que tu faz nesses 10 dias vai ser multiplicada quantas vezes? 700 vezes. Vai ser multiplicado o quê? 700 vezes cada ação, cada obra que você faz nesse dia, ou nesses dias abençoados. Então devemos o quê? Fazer boas obras. O que é as boas obras, irmãos e irmãs? A caridade. Pessoa que não tem hábito de caridade, começa a ter esse hábito nesses dias, seguindo o que? O dito profético, que a gente sabe que é uma revelação de Deus. Olha, eu não tenho o hábito de dar caridade, vou começar a dar caridade, ajudar o vizinho, ajudar o irmão. O irmão está ali necessitado, não consegue pagar água, vou lá e pago para ele. Fazer as boas obras, leitura do Alcorão. Olha, esses 10 dias eu tenho como tirar umas férias, vou pedir no meu trabalho para ficar o que? Dentro da mesquita, lendo o Alcorão, rezando, ajudando a minha esposa aos afazeres em casa. Tudo isso é boa ação. Ajudando o irmão que precisa. Eu tenho, por exemplo, experiência de fazer tal coisa e o irmão está precisando disso, vou lá e ajudo de graça para agradar a Deus, porque esses são os 10 melhores dias. E esses 10 dias, irmãos e irmãs, foram os dias que Moisés recebia o que? A Torá.
ou como fala no hebraico, a Torá, ele recebia. Esses 10 dias que Deus fala, que foi 30 dias e completamos 40, mais 10, ou seja, ficou 40. Esses 10 dias, as pessoas que comentaram o Corão, explicaram o Corão, falaram que esses 10 dias são os 10 dias do Dhul Hijjah, que Deus o que completou para Moisés a bênção, e principalmente, irmãos e irmãs, o que Deus revelou para ele a Torá, o livro de Deus, a palavra de Deus para Moisés. Então são dias abençoados que a gente não pode o que perder. Pessoa que não conseguir jejuar, recorda a Deus, ore às noites. A pessoa que consegue jejuar, melhor ainda, de acordo com a sua capacidade. Não é uma coisa o que obrigatória, é recomendado para você o que aumentar as boas obras. E a gente sabe que as boas obras nesse mês é por 700 vezes multiplicando, como disse o profeta num dito Hassan, ou seja, correto. Então, continuando, os companheiros do profeta perguntaram: o mensageiro de Deus, nem mesmo é mais meritório ou lutarmos, empreendemos o jihad em nome de Deus? A gente sair para o jihad, na batalha de Deus, no caminho de Deus, é melhor, ou esses 10 primeiros dias? Olha o que o profeta respondeu, que eu passo sobre ele: não, nem mesmo o jihad em nome de Deus, a não ser que se dê o caso de uma pessoa marchar para o jihad com sua vida, sua propriedade, e voltar sem ambas. Só nesse caso. Mas além disso, a melhor obra que você pode fazer nesse tempo, nesses 10 dias, é o que? Você fazer as boas obras. Nem mesmo o jihad, nessa situação, sem a pessoa o que? Nem voltar com a sua vida e nem com a sua propriedade, ainda esses 10 dias é o que? Melhores. Esses 10 dias é melhores. Então, isso é uma das virtudes, o que, irmãos e irmãs, desses 10 dias. Agora, outras virtudes que tem, que ele cita também, o Nawawi rahimahullah, presta atenção, isso é no 9º dia, ou seja, o penúltimo dia desses 10 dias. O que fala? Abu Qatada, que é um dos companheiros do profeta, relatou, em certa ocasião, foi perguntado ao profeta, que é sobre ele, acerca do jejum de Arafah. Arafah fica o que? Uma montanha em Meca. Respondeu: isso permite emendarem-se as faltas cometidas durante o ano anterior e o ano corrente. Ou seja, a pessoa que jejuar com sinceridade, com a intenção de agradar somente a Deus, esse jejum é para Deus o Altíssimo. Qual é a recompensa dessa pessoa que o profeta fala, que faz sobre ele? Deus perdoará os pecados dessa pessoa, os pecados o que? Anteriores, ou seja, do ano passado e do ano posterior. E os pecados aqui são o que? Os pecados menores, que a gente sempre está cometendo e a gente às vezes não se dá nem conta, são perdoados. Olha a grande recompensa que tem, irmãos e irmãs, nesse jejum, que é um jejum comum, como os jejuns que a gente jejua no mês do Ramadã e os outros, da alvorada, do começo da alvorada até o crepúsculo, como qualquer jejum, sem se alimentar e sem beber, e outras coisas que quebram, claro, o jejum a gente deve o que? Evitar. Então esses são alguns o que, irmãos e irmãs, ditos do profeta, que é paz sobre ele, sobre o que? O mérito, podemos falar, desses 10 dias que tem. Agora vamos no Alcorão, que é interessante, o versículo 3, capítulo 3, 85. Rita, 3, 85. Vai passar o sono. Café da noite. Abusóio. Vamos tirar a foto de você com o beijo assim. 3, 85. O cara com o beijo desse tá dormindo. Vamos, então, vamos, acorda. Acorda para diminuir o beijo, cara. Aqui Deus o Altíssimo vai citar o que? A obrigação del Hajj. Agora no Corão a gente sabe, nos hadith, como o profeta fala, que passa sobre ele, o Islã é baseado em 5 pilares.
Aí o profeta cita algumas narrativas, o quarto pilar como al-Hajj, e outras narrativas como o quinto pilar. 3,85. Não, é 3,85 esse. Esse é o de antes. Não, é o 97. Não, só pode ler do 85, não tem problema. É o 97 ou 85? 97, desculpa. A gente vai ler também o 3,85, mas vamos ler o 3,97 primeiro. 3,97? É o mesmo, a folha, só depois. 3,97. Fazer um vasinho de água, porque quem estiver dormindo, você consegue chegar na cabeça. Aí acorda bem rápido. Aqui, o Ita vai ler. Por favor. Al-Hajj. Leva a claros sinais, e entre os quais Naga Ibrahim é Abraão. E quem entrar estará em segurança. E o Hajj é peregrinação. A casa é um dever para o Allah sobre as pessoas que tiverem capacidade física e financeira de lá chegar. E quem recusar, saiba que certamente Allah é independentemente de todas as criaturas. Obrigado, Ita. Então aqui, Deus o Altíssimo, ele leu a tradução do Sheikh Aminuddin, Deus o abençoe. Agora do Hilm Nasser, Deus tem misericórdia dele, nosso irmão. Aqui o que ele fala? A tradução: e por Allah impede aos homens a peregrinação à casa, e quem até ela possa chegar, ou seja, se a pessoa que tiver condições, tanto financeira como física. E quem renega isso, saiba a si mesmo. Agora, quem renega, o que significa aqui quem renega isso? Ou seja, quem renega que a peregrinação o que é? Obrigatória. E quem renega que a peregrinação seja o que? Obrigatória. Por certo, Allah é bastante a si mesmo prescindido dos mundos. Ou seja, Deus é o suficiente, não precisa de nenhuma de sua criatura. Pelo contrário, as criaturas que precisam de Deus, o Altíssimo. Então aqui mostra o que nesse versículo, que al-Hajj é o que? Obrigatória. Que a Hajj é o que? Obrigatória. Agora, se a gente volta no 85, 3,85. 3,85. Já ele lê? Ao microfone. Dá para ele, por favor. Ele deu só uma você me deu pela estrada. Vai pagar R$20 de multa. Sura família de Irã, Que é a família de Maria. 85, família de Maria. Tiago, deixa eles lá no fundo. Tiago. Se alguém almejar impedir outra religião que não seja o Islã, ela jamais será aceita. E no outro mundo, essa pessoa corta-se entre os desventurados. Ou seja, quando desceu esse versículo, todos falavam que os coraíxitas, que eram os politeístas, e também quem?
os próprios judeus falavam que nós somos o quê? Muçulmanos, submissos a Deus. Quando Deus prescreveu para eles o que? Al-Hajj, os incrédulos o que? Se afastaram e não cumpriram com os rituais, que eles tinham outros rituais que eles inventaram, inovaram, principalmente andar, fazer peregrinação sem roupa, às vezes faziam obscenidades, como adultério, como tomar a bebida alcoólica. E também os judeus o que falaram? Não iremos fazer essa peregrinação que nunca. Isso aqui foi o que? Uma revelação de Deus Altíssimo para ver mesmo quem segue o que? Os mandamentos de Deus. E os muçulmanos, seguidores do profeta Muhammad, que passou sobre ele, aceitaram aquilo que é aquele mandamento e cumpriram com o mandamento. Al-Hajj, ela foi decretada, ordenada no ano 9, esse é o mais certo, no ano 9. E o profeta fez quantas Hajj na vida dele? Uma só. Fez uma Hajj, que foi no ano 10, antes do falecimento dele, mais ou menos por 3 meses. Ele fez Al-Hajj, o profeta que passou sobre ele. Ou seja, no ano 10 ele fez. Então, Al-Hajj foi prescrita no ano 9. Até ele enviou o que? O Abu Bakr, o Amir del-Hajj. Ou seja, o responsável pelos muçulmanos para fazer o que? Al-Hajj. Isso também é um sinal, a gente pode entender, que o profeta que passou sobre ele, que depois do falecimento dele, a melhor pessoa para orientar e instruir a nação muçulmana era o Abu Bakr. Como a gente sabe que ele é o melhor companheiro do profeta. Por isso que o profeta o quê? Ordenou ele o quê? A ser o responsável pelos muçulmanos do Al-Hajj. E a gente sabe que quem é responsável pelos muçulmanos do Al-Hajj é o quê? A pessoa mais sábia, a pessoa que é mais temente. Por isso que o profeta, ele era o quê? O líder, quando ele fez Al-Hajj no ano 10. Também pode ser o quê? Não falamos uma evidência clara e explícita, mas podemos entender como um sinal que o Abu Bakr, o quê? É a melhor pessoa, é a mais adequada para pegar e suceder o profeta Muhammad nos assuntos dos muçulmanos. Então isso aqui foi narrado o quê? Pelo Mujahid. Foi narrado pelo Mujahid. Então, a gente viu que aquela condição, a condição, irmãos e irmãs, que é citada aqui, é a condição que é física e financeira. Se tu tiver essas duas condições, é obrigatório para você o quê? Fazer Hajj. Se você não tiver essas duas condições, ou uma delas, não é obrigatório para você fazer o quê? Al-Hajj. E quanto mais cedo você fizer, é melhor. Quanto mais cedo você fizer, é melhor e mais recomendado. Aqui, irmãos e irmãs, também a gente tem várias coisas que a gente quer citar. Inshallah que deixe o que? Tempo para isso. A gente viu que ela é do dia 8 até o dia o que? 13, até o dia 13, o 13º dia, como a gente viu. Isso aqui a gente já citou. Agora, o profeta que passa sobre ele, vamos falar agora sobre os profetas de Deus. Será que eles fizeram a peregrinação? Eu juntei aqui alguns ditos proféticos e também dos companheiros do profeta. Os companheiros do profeta, que a paz de Deus seja sobre todos eles, eles narravam os ditos, às vezes, de acordo com o que estava escrito o quê? Nos livros dos judeus, sobre a peregrinação. E às vezes é o profeta que falava isso e eles o quê? Narravam. Então a gente tem que saber diferenciar. Agora, a gente sabe que tem uma pequena divergência, podemos falar assim, se todos os profetas fizeram a peregrinação, mas o dito que é claro, que 70 mil profetas fizeram o quê? A peregrinação a Meca. 70 mil profetas, como o profeta cita, que é para sobre ele. Mas será que foi todos? Isso só Deus tem o conhecimento disso. Como diz num dito, Abu al-Ma'ali al-Juwayni, rahimahullah, claro que ele citou isso no livro dele, Nihayatul Matlab, que é um livro de jurisprudência islâmica. Ele cita o que Adão foi o primeiro a fazer Hajj, de acordo com as narrativas
dos povos do livro, ou seja, dos cristãos, dos judeus, falam que Adão, que a paz sobre ele, foi a primeira pessoa a fazer o quê? Al-Hajj. Foi a primeira pessoa a fazer Al-Hajj. E também tem uma narrativa que fala que não há profeta que não fez o quê? Al-Hajj. Não há profeta que não fez Al-Hajj. E também tem um dito do Muhammad al-Ka'bi al-Qaradi, ou seja, é um grande explicador do Alcorão Sagrado. O que ele fala? Que Adão fez Al-Hajj também, ou seja, foi a primeira pessoa que fez Al-Hajj e fez esses rituais religiosos que são prescritos no Al-Hajj. Também tem essa opinião. E também tem outra opinião, como eu citei para vocês, que todos fizeram, menos Hud, o Saleh. Hud, o Saleh. Que se a gente for ver na Bíblia, Saleh é o pai de Hud. Mas no Alcorão a gente não entende dessa forma. Entende que Hud vem antes de Saleh, que é o Eber, profeta Eber, no Antigo Testamento. Se for ele, né? Se for ele. Então eles dois, os únicos que não fizeram o que? Al-Hajj, porque estavam ocupados com seus povos. Como a gente sabe, eram povos renegadores. Renegaram a fé e renegaram aquilo que o profeta de Deus trouxe para eles. Então, esses dois, e algumas narrativas, foram os únicos dois que não fizeram o quê? A peregrinação. A gente sabe que Abraão fez a peregrinação tanto como Ismael. Também tem um dito que também foi narrado por um dos companheiros do profeta, que não é Nabi, ou seja, não há profeta que não fez Al-Hajj, exceto o Saleh, também a exceção desses dois profetas de Deus, que foi narrado pelo Urwa ibn Zubair, que era um dos companheiros do profeta Zubair, pai dele, ou seja, ele que narra essa narrativa. Agora outro que a gente quer é o que o profeta fala, que é após sobre ele, que é uma evidência. Como eu falei para vocês, o profeta, o que ele fala? Esse dito foi narrado pelo At-Tabarani e também foi narrado pelo Abu Ya'la, também narrou isso no Musnad dele, no livro que ele tem. E o Abu Al-Mundhir, ele fala que esse dito que Isnaduhu Jayyid, ou seja, é uma isnad correta, válida, ou seja, cadeia de transmissão. O que o profeta fala? Que disse o Abu Musa, os companheiros do profeta, Al-Ash'ari, disse que o profeta, que passou sobre ele, que os profetas, 70 dos profetas, o quê? 70 mil dos profetas fizeram a peregrinação, inclusive Musa, alayhi salam, Moisés, que passou sobre ele, também fez o que? A peregrinação, inclusive ele. Da onde? De Rauha. Da onde? De Rauha, que é uma... Rauha, a gente pode falar que é entre Meca e Al-Medina. Entre Meca e Al-Medina. Pergunta aqui. Tem uma pergunta? Como assim, na época de todos os profetas, tiveram pessoas para renegar a fé? Sim, todos os profetas que foram enviados, sempre teve renegadores, como teve crentes. Quem acreditou na mensagem é considerado crente, creu na mensagem de Deus Altíssimo. E quem renegou é considerado o quê? Descrente. Isso todos os profetas tiveram isso. Tanto o profeta Muhammad teve seus inimigos, como o profeta Jesus, como o profeta Moisés, como o profeta Noé, como o profeta Abraão. Todos eles tiveram o quê? Inimigos, descrentes, que renegaram o que foi revelado de Deus para eles. Agora, então nesse lugar o que o profeta fala que eles passaram para fazer o que? Al-Hajj, que é entre Meca e Al-Medina, Al-Rauha, o nome desse local. Então aqui é uma evidência o que é clara e um dito que é certo, que o profeta que passou sobre ele falou que 70 mil profetas o que? Fizeram a peregrinação. Claro que a gente sabe que o número de profetas é maior que 70 mil. O que a gente entende? Que não foram todos os profetas. E esse dito, como eu falei, foi narrado pelo Tabarani e é um dito que é correto, Isnaduhu Jayyid, como disse Al-Mundhir, que é um grande sábio de Hadith. E também tem outro dito que foi narrado também pelo Mujahid, que é bem parecido com esse,
pegou o que do profeta que passou sobre ele, que 70 mil profetas jejuaram. Jejuaram não, fizeram a peregrinação. Desculpa que eu errei. 70 profetas, não é 70 mil. 70 profetas fizeram o que? A peregrinação, inclusive Musa, alayhi salam. Ou seja, a mesma coisa que o profeta falou que passou sobre ele. 70 profetas. E como a gente sabe, o número dos profetas são milhares. Não sabemos uma quantia certa, por causa de várias narrativas que tem sobre esse assunto. Mas que a gente sabe o quê? Que são milhares. O profeta está falando o quê? 70. Ou seja, que mostra que não foi todos os profetas de Deus que fizeram a peregrinação. Também, na nossa crença, outro dito correto, que foi narrado pelo Muslim, que fala o quê? Sobre Jesus, que a paz de Deus esteja sobre ele. Jesus, que a paz de Deus esteja sobre ele. Também o que? Fará al-Hajj. Jesus, que a gente, qual que é a nossa crença em Jesus, que a paz sobre ele? Que ele retornará, que ele voltará para fazer o quê? Para governar, como o profeta cita no seu dito, e também para fazer também outras coisas que Deus o quê? Ordenou para ele. Principalmente ele vai matar o anticristo na sua volta. E depois de ele matar o anticristo, como o profeta cita que passou sobre ele vai fazer a peregrinação e vai passar pelo lugar Al-Rawha, que é entre Meca e Al-Madina. Também Jesus o que? Fará a peregrinação. E também a gente pode falar, também pode ser que ele tenha feito já. Mas aqui mostra nesse dito que ele também o que? Fará a peregrinação quando ele voltar. Porque a gente sabe que Jesus para nós é um profeta, mensageiro de Deus, um dos melhores profetas, e também vai retornar também para morrer, que ele não morreu, ele não foi crucificado, e ele é um ser humano como qualquer ser humano, vai provar o que? O gosto da morte, como Deus deixa claro no Alcorão, no capítulo 3. Outra coisa, irmãos e irmãs, agora a gente vai ver o que? As ações que a gente o que? Deve fazer nesses 10 dias. Nesses 10 dias. São várias as ações. Eu separei aqui muitas. Inshallah que a gente consiga o que? A citar algumas delas, pelo menos. Primeiro, a gente sabe as súplicas que a gente deve fazer. Uma das virtudes desse mês, que a gente pode falar, ou desses 10 dias, que tem nele Arafah, que a gente viu que quem jejuar o jejum de Arafah será perdoado o quê? Os pecados do ano anterior e do ano posterior. Do ano que é anterior e posterior. Também tem outra virtude nesse dia, que Deus o Altíssimo que é o dia que mais salva as pessoas do fogo do inferno. Então temos que estar nesse dia o quê? Suplicando para Deus. E pelo entendimento do dito que o profeta que passou sobre ele fala para a gente, que é o dia que Deus salva mais pessoas do fogo do inferno, o que o profeta quer dizer para a gente, mesmo não estando explícito e claro no dito, que nesse dia deveremos pedir o quê? O refúgio em Deus o Altíssimo do fogo infernal. Do fogo infernal. Então é uma das súplicas que a gente o quê? É recomendado a gente suplicar. E também tem outra súplica que o profeta fala, que foi narrado pelo Tirmidhi, e é um dito que é Hassan, que o profeta fala, que é paz sobre ele, que os profetas e ele, ou seja, a melhor súplica, o profeta fala, a melhor prece foi a que eu falei e os profetas de Deus. Qual que é essa prece? La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ou seja, la ilaha illallah, só adoramos a você, ou seja, testemunhamos que não há outra divindade digna de adoração a não ser você, ou seja, Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, aquele lá que é sem parceiros, não há parceiros com ele, único. Lahu mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, ou seja, e para ele é todo o reino todo pertence a ele, todas as coisas pertencem a ele, e ele sobre todas as coisas é onipotente, ou seja, ele faz todas as coisas.
Todas as coisas são o quê? Possíveis para Ele. Então essa também é recomendado. Muito obrigado, que Deus te abençoe, meu irmão. Ou seja, é recomendado a pessoa o quê? Suplicar isso. Nesse dia, tanto nesse dia de Arafah, como nesses 10 dias que a gente tem, que é os 10 primeiros dias do Hijjah. Ler o Alcorão. A gente sabe que a leitura do Alcorão, como o profeta fala que eu passo sobre ele, cada letra vale o que? 10 recompensas. É multiplicado por 10. Imagina cada letra que tu pronuncia do Alcorão, não é cada palavra, cada letra que tu pronuncia, tu tem por ela o que? 10 bênçãos. Imagina se tu lê uma página inteira, ou 2 páginas, ou 3 páginas. Então devemos o que? Ler muito o Alcorão nesses 10 dias. Tem muita recompensa, como a gente sabe, é a palavra de Deus. É aquilo que deixa, como Deus fala no Alcorão, os corações tranquilos. O que é os corações tranquilos? Ou seja, felizes, em paz, te traz a paz espiritual, a palavra o que? De Deus, é claro. Agora tem um dito também que é narrado por Rubeida, que é Rubeida ibn Khalid, que é um dos narradores dos hadiths do profeta, que eu passo sobre ele. Ele narra que a sua esposa disse da Salama, ou em outras narrativas, da Hafsa, que é a esposa do profeta também, que o profeta jejuava os 9 primeiros dias. O profeta o quê? Jejuava os 9 primeiros dias, como está no Abu Daud, esse dito, e também no Ahmad, foi narrado por ele, ou compilado, melhor falando, que o profeta jejuava os 9 primeiros dias. Se ele jejuava os 9 primeiros dias, ele jejuava o quê? Arafah. Se a gente fala que Arafah é o 9º dia, e a esposa dele, Salama, e a Hafsa, está falando o quê? Que ele jejuava os 9 primeiros dias. Quer dizer que ele jejuava o quê? Arafah. Que a gente viu que Arafah, a grande recompensa que tem. Aquilo que eu citei no começo, que é detestável, eu estava falando do peregrino. Repetindo o assunto para alguém não entender errado. Agora, a pessoa que não é peregrina, ou seja, que não está no ritual del Hajj, não há divergência entre os sábios que esse jejum é o que? Recomendado. Pessoa jejuar. Esse jejum vai cair quando? Sexta-feira. Vai cair o que? Sexta-feira. E o melhor é a pessoa o que? Jejuar quinta-feira, como o profeta fazia, e jejuar sexta-feira, o dia o que? De Arafah. Se a gente sabe que sábado vai ser o dia do nosso festival, Arafah é um dia antes, vai ser sexta-feira. Sexta-feira que vem. Não ser amanhã, a outra. Então devemos o que? Jejuar. É recomendado. Pela grande recompensa que tem. E também, nesse dia, Deus salva muitas pessoas. É o dia que Deus mais salva as pessoas do fogo do inferno. Você não vai querer estar de jejum nesse dia, até mesmo para suplicar para o Altíssimo, para o Eterno. Outras coisas que a gente pode fazer nesse dia são tantas. Tem um dito que o profeta o que aconselha nesse dia, ou nesses 10 dias, a gente o que? A glorificar a Deus, a louvar a Deus, e também o que? A falar La ilaha illallah. São vários. Agora, por exemplo, aqui narrado pelo Ahmad, que o profeta, que a paz de Deus tem sobre ele, que fala nesses dias, ou seja, nesses 10 dias que a gente citou, do Dhul Hijjah, o profeta falam bastante vezes Tahlil. O que é o Tahlil? La ilaha illallah, ou seja, não há outra divindade a não ser Allah, que a gente sempre pronuncia nas nossas orações, ou seja, Shahada. O Tahmid, o que é? Você falar Alhamdulillah, louvado seja Deus, todos os louvores são para Deus, louvar a Deus, o Altíssimo. E depois ele fala o que? Por último, a Takbir,
ou seja, a pessoa falar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Deus é o maior, Deus é o grandioso, Deus é o maior. Ficar nesses 10 dias o quê? Pronunciando essas palavras. Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, glorificado seja Allah. Sempre o quê? A gente pronunciando essas palavras, essas lembranças que a gente pode falar, recordações de Deus o Altíssimo, recordar a Deus dessa forma que o profeta o quê? Nos ensinou. E são vários os outros. Agora, por exemplo, a gente sabe, a gente citou que tem no dia de que? Arafah. Esse dia o profeta o que? Falou para nós que é o melhor dos dias. É o melhor dos dias. Deus o Altíssimo jurou por esses dias. Como está no 89:2 no Alcorão. Desse é o Zé. 89, versículo 2. Deus o Altíssimo jurou. Thiago, pega teu irmão e leva ele para trás, por favor. Que aí todo mundo vai com ele. Hã? Polícia Federal da Pavão. Polícia Federal da Pavão muçulmano também. Acorda aí. 89:2. 2, por favor. Bismillahirrahmanirrahim. E pelas 10 noites. Quem são essas noites? Ibn Abbas fala, são esses 10 primeiros dias do Dhul Hijjah. São os 10 primeiros dias do Dhul Hijjah, segundo a opinião que é do Ibn Abbas. Agora, Deus vai jurar por uma coisa. Quando Deus jura por algo, Ele está mostrando que esse algo é o que? Nobre. Como diz a Neissaburi, rahimahullah. Ele fala o que? Isso mostra a nós que esse algo é o que? Nobre, honrável, que tem muita recompensa. Por isso que Deus Altíssimo que jurou por essas 10 noites. Ou como a gente pode falar, esses 10 dias. Qual outro ato que a gente citou aqui? Takbir as-siyam, jejuar nesses 10 dias. Deus Altíssimo fala o que? Um hadith sagrado, que é aquele hadith que o profeta, que a paz é sobre ele, fala que Deus o Altíssimo diz que toda ação é para o filho de Adão, toda ação que ele pratica é para ele, exceto o jejum, ele é para mim e eu vou recompensar ele. Ou seja, que mostra, tem muitos sábios que entenderam desse hadith, que a melhor ação é o jejum, porque Deus fala, isso aqui é para mim e eu vou recompensar a ele. Jejum também o que é recomendado, como tem o Nawawi, quando ele fala o subcapítulo que ele inicia o que? O jejum, mostrando que ele é uma coisa muito recomendada o que? Nesses 10 dias, pessoa o que? A jejuar. E também dizem, é narrado que Moisés, que a paz sobre ele, jejuou nesses 10 dias, que ele ficou o que? 40 dias, até na Torá mostra que ele ficou 40 dias quando ele foi receber o que? A Torá, como fala também o que? O Alcorão, esses 40 dias que ele estava o que? Em jejum. Ou seja, não é só a sunna do profeta em jejuar, e sim também o profeta Moisés, que a paz sobre ele, jejuou nesses 10 dias, ou melhor falando, nos 9 dias, como a gente sabe que o 10º dia não jejuamos, porque é o dia do nosso festival. É pecado a pessoa que jejuar e também repor um jejum perdido, mesmo que seja obrigatório. Então isso é uma das takbir, a gente já citou, né? A pessoa que é sempre. Agora no Hajj, versículo 28, capítulo 22. Quem quer ler? Irmão. Capítulo 22 do Hajj, da peregrinação. 28 e 22.
Bismillahirrahmanirrahim. E quando se dirigiu rumo a Média, disse... Não, 22. 28. Versículo 22. Sim, a sura é 22. É, o versículo 28. Você não fala não sei o que, não sei o que? É 28, 22? Não. É, por favor. Bismillahirrahmanirrahim. Para testemunharem os benefícios que lhes foram dados e invocarem o nome de Allah nos dias mencionados, com que ele os agraciou para o sacrifício, comei, pois, dele e alimentai o indigente e o pobre. Aqui o versículo que a gente viu, que mostra o que? Também sobre os benefícios para mencionar em dias determinados. Aqui eles traduzem diferente um pouco que é a pessoa o que? Lembrar de Deus. Lembrar de Deus. Ou seja, ele traduziu mencionar em dias. Mencionar é o que? Lembrar. Como está a minha tradução. Então, mencionar, o que faz aqui esse versículo que está falando? A gente mencionar o nome de Deus. Ou seja, lembrar. Falar Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Isso também é uma evidência clara que a gente deve o quê? Fazer o dhikr, ou seja, a recordação de Deus, o Altíssimo. Isso também é um dos benefícios. Outra coisa que a gente pode falar também é al-adhiya, que é quando a gente faz o quê? O sacrifício para se aproximar de Deus, o Altíssimo. E a gente sabe que isso é uma sunnah muakkada, ou seja, uma sunnah confirmada. A pessoa deve o que? Fazer esse sacrifício se a pessoa tiver condição. É recomendado, é aconselhável a pessoa o que? Fazer. Para o que? Dar para os pobres, como citado no versículo. E não é qualquer pobre. El-Bais, el-Faqir, é aquele pobre que está vivendo, como a gente pode falar no Brasil, como falam, uma miséria. Não é qualquer pobreza também. Para a gente o que? Ajudar essas pessoas. E a gente sabe que a gente pega um pouco para nós e damos o que? O resto para os pobres necessitados. Que a gente sabe que esse ritual foi por causa de Abraão, quando ele teve o sonho que ele estava sacrificando o próprio filho. Que a gente sabe que o sonho dos profetas é uma realidade. Então foi ordenado a nós a fazer isso. Depois Deus traz o quê? Um carneiro para ele sacrificar, e não o filho dele, que é o filho dele Ismael, que é a paz sobre ele. Que é o filho dele Ismael, que a paz de Deus esteja sobre todos eles. Então que Deus firme a nossa fé e faça de nós muçulmanos, e abençoe a gente onde quer que a gente esteja, e aceite nossas boas obras e facilite as boas obras nesses 10 dias como em todos os dias, e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas, e aceite nossas ações e guie nós a senda reta e todas as pessoas a senda reta. Amém. E facilite para nós entrar no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, e afaste nossas faces do fogo do inferno. Amém. Como afastou o Oriente do Ocidente. Amém. E não castigue a gente no túmulo. Amém. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.